A paz do Senhor, que todos possam ter acordado bem, que todos possam ter tido um dia abençoado, que todos possam ter acordado com as misericórdias do Senhor sendo renovada na vida de cada um de vocês. E sempre ter com vocês a gratidão. Saber que o que o Senhor lhe proporcionou aquele dia é porque é o suficiente para você viver aquele dia. Porque o Senhor, ele fala, né, em Mateus 6, ele fala para a gente não ficar aflito com as coisas desse mundo e não ficar aflito com aquilo que há de comer, de beber, de vestir, porque o Senhor cuida de nós nos detalhes. Então, se o Senhor é o nosso Pai, você vai querer deixar o seu filho passar necessidade, passar falta de alguma coisa? Não. Então, o Senhor também não vai querer que nós, sendo filhos dele, passe também. Então, o Senhor vai nos suprir com aquilo que é necessário naquele dia. Amém? Eu quero estar lendo um versículo aqui que eu confesso que eu estava já falando o que eu vou falar hoje. O que o Senhor quer que eu fale? Porque eu acho muito difícil, tem horas, sabe? Eu gosto que o Senhor me toque em alguma coisa, me mostre, me dá um sinal de uma palavra para me pregar. E aí eu confesso assim que na hora assim que eu fiquei pensando, não sabia, mas de última hora veio o versículo. E eu lembrei do versículo, não sabia onde estava, né? Aí eu peguei e fui, procurei lá no Google, né? Fiz uma pequena pesquisa no Google, que eu também não decoro a Bíblia, né, gente? De cabo a rabo, né? Não tem como. Aí eu fui lá no Google e pesquisei e vi. Eu lembrei do versículo, não sabia onde ficava. Mas o versículo se encontra em 1 Samuel, capítulo 15. Eu até oriento para vocês lerem o capítulo inteiro, esse capítulo 15, porque ele é muito lindo. É o 1 Samuel, capítulo 15, e eu vou ler somente o versículo de número 22, que fala assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Bom, essa passagem aqui, esse versículo, está resumindo uma passagem que foi quando Saul, ele começou a intervir nos planos de Deus. Porque o Senhor, Saul, a gente sabe que foi o primeiro rei, né, de Israel. E na época o Senhor nem queria colocar rei, mas colocou rei ali em Israel, porque o povo começou a pedir demais, e eu quero, todas as nações têm um rei, e a gente quer também. E porque o Senhor que reinava, não precisava, o povo de Israel não precisava de um rei não, ele já tem o rei dos reis, que era o Senhor. Só que o povo, de tanta lamúria, tanto reclamar, tanto ficar falando, eu quero, o Senhor levantou Saul. Só que assim, no começo, Saul começou a seguir toda a palavra do Senhor, do jeitinho, seguir os mandamentos, estava seguindo certinho. Teve um dado momento, que foi este daqui, que eu lembrei do versículo hoje, que ele pegou simplesmente, foi para uma guerra, foi guerrear, e ele, ao invés de ouvir, porque o Samuel era profeta, né, naquela época ali, certo? E ele pegou, ao invés de ouvir o que o Senhor estava ordenando ele a fazer, porque assim, nas guerras, né, você imagina guerra, gente, tem muita coisa, né, acontecendo. Então, assim, a gente precisa de um conselho, de uma palavra definitiva do que a gente vai fazer para a gente vencer aquela guerra, vencer os inimigos. E assim, ele pegou e não quis obedecer, né? Ele passou na frente do Senhor. Ao invés dele esperar, porque o Senhor falou para ele esperar, que o Senhor ia entrar com a providência em relação à guerra, que era para ele ficar sossegado, que eles iam vencer, que ele ia entrar com a providência. O que Saul fez? Saul passou na frente, ele foi fazendo certas coisas ali, que o Senhor não se agradou, né? E foi sacrificando, sabe? Por isso que fala esse versículo de sacrifício, né? Ele já pegou um cordeiro, porque na época a gente tinha que pegar um cordeiro, eles pegavam o cordeiro ali para sacrificar, né? Na época do Antigo Testamento usava muito isso, tanto para perdão de pecados quanto para alguma coisa, porque às vezes eles faziam alguma coisa ali e em recompensa eles pegavam um cordeiro e apresentavam para o Senhor. E aí ele já foi pegando o cordeiro, já foi fazendo as coisas, e o Samuel
falou para ele. Samuel falou, ó, você tem que ouvir, o Senhor falou que é para esperar, porque naquela época o Senhor falava através dos profetas. Então o Senhor falava com Samuel, por exemplo, e o Samuel passava o recado para Saul, o que ele tinha que fazer. E Samuel passou o recado. Só que ele não quis saber, ele quis fazer do jeito dele. Aí o que Samuel disse para ele? Aí foi na onde que entra esse versículo. Que Samuel fala assim, ó, para ele, o profeta virou para Saul e falou assim, ó, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, porque ele estava lá fazendo holocausto, sacrificando, quanto em que eu se obedeça a sua palavra? Quer dizer, Saul estava mais preocupado em oferecer as coisas para o Senhor, tipo assim, eu estou fazendo, estou oferecendo, o Senhor vai ficar contente comigo, do que fazer o que era melhor, que era obedecer a palavra. Então, o que eu quero trazer para a gente hoje? O que esse versículo traz para a gente hoje? Ele traz que o que é melhor, gente, é a gente obedecer a palavra do Senhor. Não adianta você ficar fazendo aqueles sacrifícios miraculosos. Ah, mas eu não posso fazer um sacrifício? Pode, gente. Tem muita gente que jejua, faz jejum, às vezes deixa de comer alguma coisa que gosta para poder... falar assim, eu vou pra poder, às vezes, até amenizar um pouco a carne, porque às vezes a pessoa tá assim, farta daquelas coisas, daqueles alimentos, fala assim, não, eu vou deixar de comer um pouco, porque vai me ajudar, de certa forma, e eu vou fazer isso para apresentar para o Senhor, né, como um sacrifício. Pode fazer, gente? Pode fazer. Isso aí não é proibido. Ninguém tá aqui proibindo vocês de fazer o sacrifício, de fazer um jejum. Mas acontece que tem muita gente que faz sacrifício e acha que o sacrifício é melhor do que obedecer a palavra de Deus. Obedeça aos mandamentos do Senhor. Tem tanta gente que jejua, que entrega tanta coisa para Deus, que faz aqueles jejum, aquelas coisas assim do arco da velha, gente, que a pessoa não tá nem aguentando. Você vê que a pessoa tá passando até mal, às vezes, de fazer jejum, passando mal de fazer outras coisas, de entregar para Deus. E a pessoa tá aí, ó, mentindo, roubando, cometendo adultério, falando mal da vida dos outros. O que vai adiantar? O que está adiantando o seu jejum, o seu sacrifício? Não está adiantando nada. Porque a própria palavra fala aqui, ó. O Senhor diz para Samuel, Samuel passou para Saul. O que mais vale na vida, o que mais vale é você obedecer a palavra de Deus. Mais vale você obedecer, seguir os mandamentos, seguir o que está escrito na Bíblia. É lógico que você não vai conseguir seguir na íntegra, porque ninguém é perfeito. Nós somos pecadores. Mas é mais fácil você procurar seguir a palavra de Deus, os caminhos do Senhor, do que você ficar sacrificando muita coisa e o Senhor não receber, porque o Senhor não vai receber. Se você estiver fazendo coisas contra a palavra de Deus e fazendo sacrifício, você pode ter certeza que o seu sacrifício está sendo em vão. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.